Preciso te lembrar, toda vez que o mês começa, toda vez que começa um mês novo, né? O ano de número 60 da PIB Itaim teve esse tema, ou está tendo esse tema, conectando gerações. Então, até outubro, nós estamos vivendo o ano de número 60 da PIB Itaim. E como o tema do aniversário foi conectando gerações, a gente escolheu, quando eu digo a gente, o colegiado, né, liderança da igreja, escolheu a ideia da conexão presente aí nesse tema para permear todos os meses do ano de número 60. Então, em dezembro, falamos sobre o Natal, e Jesus nasceu para nos reconectar com Deus. Em janeiro, a gente viu que precisa de uma boa conexão, quando a gente perde o rumo num GPS, para poder recalcular a rota. E a gente viu atitudes que a gente precisa para que a Bíblia seja o nosso GPS. Em fevereiro, por causa do carnaval e de toda a proposta da carne, a gente viu os 7 pecados capitais nas obras da carne e falamos sobre as falhas na conexão, que às vezes acontece, né? Em março, mês de missões mundiais. Então, o tema de missões mundiais, vamos completar a missão. Juntamos o tema de missões com o nosso tema e ficou conectados para completar a missão. Em abril, mês da Bíblia, aí a gente fez um backup, né, guardando o que realmente importa. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra? A melhor coisa, no melhor lugar, para o melhor propósito. A palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E a gente deu muita ênfase na Bíblia, na palavra, no livro, e batemos muito nessa tecla, que é uma tecla muito importante para nós. E agora vamos começar então o mês da família, e o tema desse mês é esse aí, a família conectada. Então, queridos, para fazer aí vamos dizer assim, uma conexão, né? Um link entre o mês de abril, que é o mês da Bíblia, e o mês de maio, que é o mês da família, então essa primeira mensagem vai unir um pouco de Bíblia e um pouco de família, para fazer a transição. Então a primeira mensagem da série é a família conectada com a palavra. Uma coisa e outra, a gente vira o mês. Aí sim, no próximo domingo, dia 7, a família conectada com Deus. Depois, na outra quarta-feira, a família conectada com a igreja. Vamos ver a importância da comunhão. No outro domingo, a família conectada com a mãe, porque é dia das mães, no dia 14. Dia 17, a família conectada com o casamento. Então, vamos ver a importância da conexão do casal. A família conectada com os filhos, dia 21 de maio, num domingo. E eu já quero avisá-los que dia 21 de maio, domingo, além de ser meu aniversário, e se você não sabia, fique sabendo, aproveita que está no início do mês, ainda dá para você comprar um presente, tá bom? Fica a dica. E o Natan, oh meu Deus, eu vi o Natan ali agora, o Cauã está dando aula na classe de batismo. O Cauã, e também tem a Michele, né? Mas o Cauã deu a maioria das aulas. E uma bênção isso, uma parte da nossa ideia de projeto de EBD já está avançando. E no meu projeto, na minha visão de classe de batismo, o pastor não deve ser o professor na classe de batismo. Por algumas convicções e observações, e enfim.
mas eu tive essa ideia quando eu comecei a perceber que na igreja é o único lugar que a gente inverte os polos e coloca o cara que mais é preparado para dar aula para quem está no início da caminhada. Pensa na educação lá fora. Você faz o ensino fundamental, depois você faz o médio, aí você vai para uma graduação ou licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem uma turma que gosta tanto de estudar que eles vão até o pós-doutorado. Você acredita nisso? Só pode ser doido esse povo. E aí, o que a gente faz lá fora, na educação? O que é tido como didático, como eficiente na educação lá fora? O cara que é pós-doutor, por exemplo, o cara que é doutor, ele vai dar aula para o doutorado, vai dar aula para o mestrado, e o mínimo de nível que ele desce é dar aula na graduação. Mas raramente você vai ver um doutor no ensino médio. No ensino fundamental, então, não tem. Agora imagina pegar um doutor ou um pós-doutor e botar lá no ensino infantil, para alfabetizar as crianças. O que você acha disso? Seria uma boa ideia? Aí pegar a pedagoga e botar lá para dar aula no doutorado. O que você acha? A gente inverter os polos. Funcionaria? Mas na igreja é o que a gente faz. A gente pega o pastor, que teoricamente, né, é o que mais sabe Bíblia da igreja, e bota ele para ensinar quem? Os recém-nascidos. Classe de batismo. Aí você poda o professor, porque ele não pode despejar todo o conhecimento, ele tem que ficar dando a conta-gotas. E você poda o aluno, porque na presença do pastor ele fica tímido, acanhado, com vergonha. Meu Deus, eu estou com uma dúvida, mas eu não vou perguntar. Vai que é uma pergunta idiota, eu vou fazer na frente do pastor. Ele não faz. Então é antididático, prejudica o professor e prejudica o aluno. Quando eu me dei conta dessa situação, eu pensei numa forma de resolver esse problema. E a maneira que eu encontrei, não sei se é a melhor, mas a que eu encontrei foi, então eu não vou mais dar aula na classe de batismo. Eu vou pegar alguém com a capacidade, com a condição, com o dom, com a facilidade, vou treinar, vou ensinar o conteúdo, depois vai me observar passando o conteúdo, depois vai passar o conteúdo junto comigo, e depois vai dar o conteúdo e eu fico só supervisionando. E aí chega no final, deu todas as aulas, aí eu chego lá, faço uma revisão com a turma, o que é que todo mundo aprendeu, alinho o que cada um vai responder na profissão de fé, vem aqui, profissão de fé, e eu, jogo dentro d'água. Pronto. Então o Cauã já fez, nós já colocamos isso em prática, ele passou o ano passado a classe inteira comigo, aprendendo, e agora ele já assumiu a classe sozinha, já formou uma turma, e a turma já está formada. Próximo domingo eu vou vir para fazer a revisão, depois a gente vai alinhar os detalhes para a profissão de fé, e no domingo, dia 21 de maio, então, como presente de aniversário, eu vou batizar aqui o pessoal que tem. Então, domingo, dia 21, pela manhã, tá bom? Que é isso, gente? Vocês estão animados assim mesmo? Olha! Beleza! Tá ótimo. Então, domingo, dia 21, já fica avisado, convocado e informado. Domingo, dia 21, pela manhã, naquele momento devocional que temos aqui, antes de ir para o café, para depois ir para a EBD, a gente vai ter a profissão de fé, rapidinho, bem objetivo, né? Não são muitos como foi no final do ano, então a gente vai fazer a profissão de fé no domingo pela manhã, domingo à noite, o batismo no culto, normalmente, e o tema é família conectada com os filhos, e a gente vai ter os novos filhos sendo batizados, filhos na fé. E aí, 24, família conectada com os amigos. 28, família conectada com os vizinhos. E, para encerrar a série no dia 31, família conectada com os familiares.
Porque família é o núcleo que você vive ali dentro da sua casa. Mas também tem os parentes, que também são da família. Então são os familiares. Como é que tem que ser essa relação para ser saudável? Então o mês inteiro a gente vai aprender sobre família em todas essas perspectivas. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito, a gente vai aprender muito. E vamos terminar esse mês com a nossa família mais saudável, mais equilibrada e mais espiritual, mais parecida com Jesus. Então, para iniciar a série, a primeira mensagem é a família conectada com a palavra. No texto de Josué 1:8, diz assim, na Nova Almeida atualizada: não pare de falar deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Queridos, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Josué é um cara família. Josué é um cara família. Sabe o que é um cara família? É aquele cara que gosta de ficar com a família, com a esposa, com os filhos, em casa e tal. E quando sai, prefere sair junto com a família do que sair sem a família. Josué era um cara família. Como é que a gente sabe? Porque quando ele está aposentando, o último sermão do pastor Josué, que sucedeu o pastor Moisés, ele reúne todo mundo e diz: olha, eu vou aposentar, mas antes eu quero pregar uma última mensagem. Beleza, Josué, qual é a última mensagem? Eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então você vê que o importante não é como a gente começa, é como a gente termina. E Josué termina o seu ministério voltado para a família, valorizando a família, liderando a sua família numa das ou na parte mais importante, que é a parte espiritual. Eu não sei vocês na casa de vocês, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então quem termina bem, com toda certeza, caminhou bem durante toda a jornada. Por isso que a gente pode afirmar que Josué é um cara família. E aqui ele está no início do ministério dele. Moisés acabou de morrer, ninguém achou o corpo, e ele se apresenta diante do povo de Israel para dizer: ó, Moisés morreu e o novo líder agora sou eu. 2 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de gente. 40 anos liderados por Moisés. Moisés que falou face a face com Deus, Moisés que trouxe os 10 mandamentos, Moisés que abriu o mar, o Moisés de Deus, que escreveu a lei do Senhor inteira. Agora, depois de 40 anos de ministério, ele some e um jovem inexperiente, não tão jovem assim, porque ele já está 40 anos mais velho, já tinha aqui por volta dos seus 55 a 70 anos, mais ou menos, mas nunca tinha liderado nada. A única coisa que ele fez na vida foi ser eleito, escolhido para ser um dos 12 para espiar a terra, e quando ele voltou de lá, ele e o amigo dele Caleb deram um voto contrário à ida para a terra. Não, gente, é melhor não ir. E ele foi voto vencido. 10. Aliás, ele falou que era melhor ir, e os 10 disseram: é melhor não ir, porque lá os caras são gigantes, muito grandes, vai matar a gente. Ou seja, a única coisa que ele fez na vida de relevante foi perder numa votação. Aí agora, 40 anos depois, ele que aprendeu com Moisés só observando, agora é o líder. E o povo dá um passo para trás e fala: como assim? Moisés sumiu e agora é ele. Por isso que ele fica com medo, porque ele vai suceder Moisés.
Como é que a gente sabe que ele está com medo? É só ler direito as palavras que Deus fala para ele. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Ele está se sentindo fraco, com medo e desanimado. Deus me livre, eu vou liderar esse povo, Deus. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Tá bom, se o Senhor está garantindo, eu acredito, mas o que eu faço? Aí Deus fala para ele, sabe o livro que o Moisés deixou? Na verdade, os rolos da lei? Sei, Moisés deixou tudo escrito. Leia o livro, medite no livro e faça o que o livro está mandando, e o resto deixa comigo que eu garanto. Então, queridos, o que a gente precisa fazer para que a nossa família esteja conectada com a palavra? É só ler. Não pare de falar. Falar a Bíblia dentro de casa. Falar a Bíblia. Já pensou? Eu e minhas ideias, né? Quem topa, até domingo, toda conversa que a gente tiver dentro de casa só pode ser falando versículo. Quem topa? Só a Creuzinha topou. Ninguém mais topa. É um diálogo, gente, mas só pode falar versículo. Ah, pastor, estou com fome. Como é que eu pediria comida se eu estou com fome falando versículo? Não sei, seja criativo. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Nem só de pão viverá o homem, mas agora preciso do pão. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas está percebendo? A boca fala do que está cheio o coração. A gente aponta para cá, né? A boca fala que está cheio, não, o que está cheio é o coração. Porque você só pode falar aqui se tiver armazenado aqui, ó. É daqui que vem. Então é só botar muito aqui, que sai bastante aqui. Amém? Não pare de falar. E medite. Por que é que a gente às vezes lê e não aprende, não decora e não armazena a Bíblia? Falta de meditação. O que é meditar? Alguém já disse que o verbo meditar, no original, em hebraico, seria o mais aproximado para a gente entender na prática, seria semelhante ao verbo ruminar. Sabe o que é ruminar? Aqueles animais, né, os que comem, como é que chama, Manu? Aqueles bichos? Ruminantes. Obrigado, meu veterinário. Que come, né, planta geralmente, e engole, e aí vai para o estômago, e daqui a pouco volta e vai, e fica ali naquele negócio de vai na boca, e mastiga de novo, engole de novo. Não entendo nada disso, não sou biólogo, nem veterinário, nem zootecnista, mas eu sei que é isso, é ficar indo e voltando e ruminando, até digerir, demora muito para digerir. Então a ideia da meditação do mundo oriental, que é a ideia hebraica da coisa, é você se alimentar do que você está lendo, mas não é engolir depressa e sair correndo. É essa coisa de ruminar, de pensa e pensa de novo, e vai e tal, e fica ali investindo um tempo, até que você realmente possa digerir aquilo que leu, até que você tenha entendido, até que Deus tenha falado com você, até que você saia daquilo ali, guardando o princípio que você aprendeu ali, e não esquecendo mais. Isso que é meditar. Então a gente precisa falar, a gente precisa meditar, mas também a gente precisa ter o cuidado de fazer. Porque também não adianta a gente falar, e chega na hora de fazer, aí a gente fica incoerente, né? Fala uma coisa e faz outra. Então uma boa forma de aprender Bíblia é fazer o que a Bíblia manda, porque toda vez que a gente fizer, aí a gente vai,
eu estou fazendo aquele negócio que eu li naquele versículo. Então o versículo vai entrando na minha memória. Segundo tudo, o que no livro está escrito. Então, ouvir músicas é bom? É uma bênção. E no mês passado, falando sobre armazenar a palavra, eu dei algumas dicas de estratégias que a gente pode ter para armazenar melhor a Bíblia. E eu falei sobre a importância de ouvir músicas que tenham textos bíblicos na canção. Então, só para ficar bem claro, eu não disse que não pode ouvir música que não tem texto bíblico. Eu não disse isso. Você pode ouvir toda e qualquer música que você gostar, achar edificante e que fala com você, e está ótimo. Ok? Está ótimo. Ah, pastor, não fala nenhum versículo, mas fala sobre Jesus. Uma música, por exemplo, do Crombie. Tem uma banda de uns meninos lá do Rio. Eu preciso orar pelas pessoas, né? E os pedidos de oração ficaram aqui. Então daqui a pouco eu vou orar por vocês. Pessoal que está pedindo oração aí no YouTube, estamos juntos, daqui a pouco eu vou orar. Uma banda do Rio chamada Crombie. Uns meninos, filhos de pastor, presbiteriano, se eu não me engano. E eles são de Niterói, daquela região, uns meninos bons, rapaz, e uma música agradável, e uns meninos inteligentes demais. E a música que eu mais gosto do Crombie, eu não sei como é que ela chama. Tem uma do Guidon também que é bonitinha, né? Que não tá, eu sei quem guia meu Guidon, não sei, não lembro direito. Mas tem uma deles, como é que chama aquela música, gente? Coxa de retalho na bala? Não. Fala de coxa de retalha, mas é Crombie. Aqui, gente, ó. É essa banda ali, ó. Crombie. A música é essa aqui. Como é que chama mesmo aquela música mesmo? Aqui, ó. Por enquanto, Crombie. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo no mesmo lugar. A música é essa aqui, ó. Tudo no mesmo lugar. É legal. Olha só. Ó. Uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali. Olha só, uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali. Tem versículo nenhum, nem parece que é evangélico, mas é poético. E aí você vai ouvindo o decorrer. Aí fala, uma fresta que ventile o ambiente, como é que é? Essa já foi, a placa foi no primeiro estrofe. Uma fresta que ventile o ambiente, vamos ouvir. Uma fresta que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão, uma joia que nos sirva de enfeite, uma novidade que nos ilumine a escuridão. Uma fresta que ventile o ambiente, já esqueci. Uma tranca que nos livre do ladrão, mais o quê? E não sei mais o quê, e uma novidade que nos ilumine a escuridão. Aí, ó. Uma voz que cante uma bela cantiga, um dizer que nos alegre. Uma voz que cante uma bela cantiga, um dizer que nos alegre o coração. Uma colcha de retalhos colorida, uma colcha de retalhos colorida, uma história que nos prenda. Uma história que nos prenda a atenção.
Aí acho que vem o refrão: tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo nem do que se trata. Atenção, tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo. Tudo que é sorriso de felicidade a gente encontra no mesmo lugar. Está falando de um culto na igreja. É o caminho de uma pessoa que está indo à igreja pela primeira vez. Percebeu ou não? O caminho de quem está indo à igreja pela primeira vez. Olha isso. Agora, com essa perspectiva, vê se não é a coisa mais linda que você já ouviu na vida. Uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali, uma fresta que ventile o Espírito Santo, a fresta que ventila o ambiente. O Espírito Santo, que é um vento, né? uma joia que nos sirva de enfeite. Não está aceitando. Abra logo ali, uma festa que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão. Uma tranca que nos livre do ladrão, porque a porta estava aberta, o cara veio, né? Você sabe, ele veio, a placa indicou a direção, ele entrou pela porta, sentiu a brisa do Espírito, mas precisa ter uma tranca que livra do ladrão, ou seja, do mesmo jeito que a porta da frente da igreja tem que estar escancarada, a de trás tem que estar trancada, porque senão entra por aqui, sai por ali e a gente perde. Uma joia que nos sirva de enfeite. Uma joia que nos sirva de enfeite. É o anel que o pai do filho pródigo botou quando ele voltou para casa. Uma novidade que nos ilumina. Uma novidade que nos ilumina a escuridão. A novidade de vida do evangelho que Paulo fala. Minha escuridão. Uma voz que cante uma bela cantiga. Uma voz que cante uma bela cantiga. O louvor do culto. E depois, um dizer que nos alegre o coração, a pregação. Teve o louvor, teve a palavra. Colcha de retalhos colorida. Uma colcha de retalhos colorida. Um monte de gente, cada um com seu dom, cada um com sua personalidade, usando da multiforme graça de Deus, cuja palavra grega é poikilis, que também pode ser traduzido por multicolorido. Uma história que nos prenda a atenção. A história que prenda a atenção, a história da redenção da humanidade, que também é a história da redenção daquela pessoa que está no culto pela primeira vez. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no meio. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo do que se trata, a gente encontra na igreja. Citou algum versículo? Mas falou de Bíblia o tempo inteiro. Quem conhece, percebe. Então, quando eu disse ouvir músicas com o texto bíblico na letra, é naquela perspectiva, daquela pregação de o que podemos fazer para armazenar a palavra. Para memorizar versículo, é melhor ouvir música que tem texto bíblico. Ponto. Mas então quer dizer que não pode ouvir nenhuma outra música? Não foi isso que eu falei. Pode, inclusive uma dessa, que é a coisa mais linda. Uma das, né? Porque tem tanta coisa linda que eu acho. Mas isso é arte pura, poesia bíblica, destilando Bíblia, inclusive no grego. Os meninos é filho de pastor presbiteriano, meu filho. Agora, tem que saber para perceber. Senão, você ouve isso aqui no rádio e não acha nem que é de crente. Sim ou não? Então, a gente precisa falar, meditar, fazer, mas o nosso foco tem que ser o que está escrito. Porque às vezes a gente ouve a música e a música não está conforme o que está escrito e a gente
jogado no abismo. Se a gente falar, meditar, fizer o que está escrito, a família vai prosperar. Aí eu te pergunto, Josué conseguiu suceder Moisés? Josué conseguiu cumprir a missão dele? Josué prosperou? A missão de Josué era atravessar o Jordão e conquistar toda Canaã. Ele conseguiu fazer isso? Então ele prosperou. Ele foi bem sucedido. Qual era o segredo de Josué? Isso: falar, meditar e fazer somente o que está escrito. Essa é a receita, irmão. Você quer prosperar na sua casa? Quer ser bem sucedido? Essa é a receita. Então, a gente vai para o Novo Testamento, para fechar, e percebe Paulo orientando a Timóteo, de que toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação. O que é que a gente faz dentro de casa como família? A gente ensina, a gente repreende, a gente corrige e educa. Só os pais fazem isso com os filhos? Nem sempre, às vezes os filhos fazem com o pai também. Mas como família, basicamente é isso que a gente vive. A gente está sempre se ensinando mutuamente, a gente está sempre se repreendendo mutuamente. Apaga a luz, não deixa esse negócio aí, vai lavar, vai tomar banho, vai escovar o dente e não sei o que, não deixa essa comida aí que não vai estragar, e enche as vasilhas de água. É só lá em casa que é assim? Então, queridos, olha que coisa linda. Paulo está orientando Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor que precisava ser bem sucedido, pastoreando a igreja mais difícil daquela época, a igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor, a maior igreja naquele tempo em tamanho, quantidade de membros, relevância e poder financeiro. Pensa num igrejão, e de repente chega o seminarista Timóteo e fala: ei, Paulo mandou eu vir pastorear vocês. Os presbíteros, os anciãos daquela igreja, tudo rico, cidade portuária, o dinheiro corria solto, e os caras aprenderam com Paulo, que tinha um currículo invejável, agora estão diante de um jovem, filho mestiço, filho de uma judia com um grego, aprendeu um pouquinho da Bíblia com a avó, e de repente vem para suceder o apóstolo Paulo. Ele estava tendo muita dificuldade de viver com aquela igreja, de pastorear aquela igreja, e que aquela igreja fosse uma família para ele. Esse menino é muito novo, não vai dar conta de pastorear a gente não. E aí começaram a perseguir o menino, e bater no menino, e tome, e o menino desesperado fala com alguém que leva a notícia, e Paulo está lá em Roma, preso, e chega a notícia: Paulo, o menino está passando aperto lá em Éfeso. Aí Paulo: é mesmo? Qual que é o problema? Aí escreve a carta: ô meu filho, faz isso, faz aquilo, não permita que te desprezem pelo fato de você ser jovem. Seja o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não dá mole não, Timóteo, prega mesmo, e tal, prega o que, Paulo? Prega a Bíblia, meu filho. Fala de quê, Paulo? Fala da Bíblia. Mas me dá aí, Paulo, uma série de sermões, manda um esboço para eu pregar. Eu preciso, que tema, que eu falo com essa igreja para botar esse povo no eixo? Igreja difícil. Meu filho, só tem uma coisa que você pode falar: a Escritura. Mas a Escritura vai ser suficiente, Paulo? Meu filho, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar de forma correta, ou seja, justa. É só Bíblia, Timóteo, não precisa de mais nada. Então, queridos,
O que é que nós precisamos fazer dentro de casa? Só a Bíblia. Só a Bíblia. Se você procurar direitinho, ela vai responder. Pastor, já olhei para lá e para cá, não estou achando, então fala comigo. Negócio que me dá um prazer absurdo, você não faz ideia. No meio da madrugada eu recebi uma pergunta sua. Ai, que delícia. Hoje foi a Nicole. A Nicole estava lá na escola. Nicole, filha do Ricardo e da Eliane. Eliane é a do bolo ali. Irmã do Caio, né? Ah, vocês também não sabem, tá vendo como é que vocês são? Ela é pensa numa menina, meu Deus, ela pega os livros, lê o livro e posta sinopse do livro com o entendimento dela no story dela do Instagram, meu filho. Pensa numa menina, eu não vejo um monte de pastor fazendo isso, a menina, adolescente. Nossa, que adolescente, aleluia. Aí esses dias ela estava com as amigas, no intervalo na aula, lá na escola, e ela falou, pastor, me socorre, pelo amor de Deus. Eu falei, pronto. O que aconteceu? Ela, estou aqui num debate. Eu falei, eita! O adolescente na escola, no intervalo, falando de Bíblia, discutindo Bíblia, aleluia. O que foi, minha filha? Ela, tal coisa assim, assim, assim. Eu dei a resposta e depois ela agradeceu. Pastor, muito obrigado, tal, todo mundo, pá. Aí hoje ela mandou um outro, pastor, a gente está conversando aqui sempre na escola. Eu não sei se vocês têm um grupo lá que ora, que estuda a Bíblia, eu não sei o que é. Mas aí hoje ela mandou um negócio e eu estava numa situação e eu, meu Deus do céu, eu tenho que responder essa menina. Pensa numa coisa linda, um adolescente com dúvida da Bíblia. Eu queria uns 1000. Você pode orar por isso? 1000 adolescentes com dúvida da Bíblia me mandando mensagem toda hora, todo dia, o tempo inteiro. Aleluia! Aí ela me mandou, e eu falei, ai filha, você está acompanhando as aulas da EBD, vai ficar difícil eu te explicar isso rápido, é porque tem que acompanhar o negócio que vem do Egito, que vai para a Síria, e Babilônia, e passa da Pérsia, e depois da Pérsia, que muda essa compreensão, e mais basicamente é isso, isso, isso. Ai pastor, obrigado, já ajudou, eu vou assistir as aulas, e não sei o que, lá, pronto, amém. Queridos, a gente às vezes esquece que toda a Bíblia é inspirada. A gente costuma ter uns versículos de estimação. Fala a verdade se você não tem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É de estimação do monte de gente. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho diante de todo que crê no pereça, tem a vida eterna. Estimação do monte de gente. Salmo 91, né? O salmo daquele que, louvado seja Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, gente, a gente tem também umas histórias de estimação. Davi matou Golias, não é? Davi matou Golias. No ministério infantil, então, é a campeã. Para as crianças, campeã. Elias subiu para o céu, e ainda bota na carruagem, para me dar um ataque cardíaco. Mas o Elias subir para o céu é estimação também do monte de gente, né? Tem um monte que é de estimação. Agora vamos falar do rei Josafá. Vamos falar então do Amon, pai do Josias que nós falamos. O que a gente sabe sobre o Amon? 15º rei de Judá. Foi péssimo. A gente sabe um monte de versículos. E às vezes, irmãos, me parece que a gente trata a Bíblia igual uma caixa de bombom, sabe? Que a gente abre assim, vou pegar o serenata aqui, o crocante, o não sei o quê. Aí vai ficando aqueles de banana, de amendoim,
vai ficando aquele monte de embalagem e uns de amendoim perdido lá embaixo. Às vezes eu tenho a impressão que a gente trata a Bíblia assim, a gente abre, pega uns preferidos e vai largando os outros, como se fosse mais inspirados os que a gente gosta, e os que a gente nem lembra e nunca nem leu, são menos inspirados. Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, tudo é inspirado. Não precisa ter parte preferida, porque toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar corretamente. Então por que a gente às vezes não consegue resolver alguns problemas dentro de casa? Porque a gente não conhece toda a Escritura. E aí quando aparece um problema, a gente busca lá no backup dos arquivos: Davi matou Golias, Elias subiu para o céu, não sei o que, o Senhor meu pastor, aquele que habita, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ih, rapaz, não sei resolver esse problema. Aí você vai procurar ajuda lá fora. Por quê? Porque você acha que Bíblia é só aqueles trechos que você lembra. Mas não, meu irmão, Bíblia é tudo. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, é útil para ensinar a gente dentro de casa. Toda a Bíblia é útil. Para que serve genealogia nas crônicas? Quem vem na EBD já sabe para que serve. Para que serve profetas menores? Sofonias. Para que serve sofonias na Bíblia? Hein? Naum. E o neto da Laís, domingo, eu chegando na igreja, o neto chegou para mim e falou: pastor, qual é o profeta que corta o cabelo bem baixinho? Naum. É brincadeira? Qual é aquele profeta que é o... Como é que é? O pai dos biscoitos. O Abacuque. Não, fala a verdade. E Zacarias? Fala a verdade. Confessionário agora, vamos abrir aqui. Quando fala Zacarias, você lembra mais do profeta ou dos trapalhões? Fala a verdade. Queridos, toda a Escritura é útil. Toda a Escritura é útil para nos ensinar. A gente está precisando aprender o negócio lá em casa, pastor. Como é que faz? A Bíblia ensina. Problema no casamento, a Bíblia ensina. Para criar os filhos, a Bíblia ensina. Para fechar um negócio, a Bíblia ensina. Para tomar uma decisão, a Bíblia ensina. Meu irmão, qualquer que seja o seu problema, sentimental, físico, financeiro, conjugal, emocional, psicológico, tudo. Eu estou dizendo que nada das outras coisas não presta. Não é isso que eu estou dizendo, não. Você que vai me ouvir ainda muitas vezes, se Deus quiser, bota uma coisa na sua cabeça acerca de quando eu estiver falando. Eu sou muito burro para falar com segundas intenções. Então, quando eu falar um negócio, eu só estou querendo dizer aquele negócio mesmo. Tá bom? Eu sou muito literal, tenho dificuldade de entender sarcasmo. Então, quando eu falar assim, esse negócio é bonito. Ah, pastor, então os outros negócios eram tudo feio? Não, não falei dos outros, eu só falei desse. Esse é bonito. E os outros? Ah, não, nem olhei os outros ainda. Entendeu? Então, se eu falar que uma coisa é bonita, eu não estou dizendo que as outras são feias. Tá bom? Ok? Combinados? Se eu falar, para acontecer tal coisa, a gente faz isso. E para as outras coisas? Aí eu não sei, eu não falei das outras, eu só falei daquela coisa. Tá bom? Então, quando eu falar, o que o pastor quis dizer? Eu quis dizer o que eu disse. Tá bom? Se eu disser, está dito. Se eu não disser, não põe na minha boca, não. Faz favor, nós vamos ter problema. Tá? Combinados? Pessoal da internet aí, ó. Tá bom? Só estou falando o que eu estou dizendo. O que eu não disse, eu não disse. Então, para repreensão,
Estou precisando chamar a atenção do menino meu, como é que eu faço? A Bíblia orienta. A Bíblia orienta. E tem umas coisas que a Bíblia vai entrar numas polêmicas, irmão. Que hoje em dia, não pode, é isso, é aquilo, e nananana, e a gente vai às vezes na onda aí do que não, porque eu sigo uma profissional de tal área no Instagram que falou que tal coisa, então beleza, vai indo, mas por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Porque quando aquela profissional daquela área dá um conselho para a gente no Instagram, se não contrariar nenhum princípio da palavra, amém, glória a Deus, vamos mandar ver e ver se funciona. Agora, se contrariar, aí pode ser que a gente vai perder um tempo precioso fazendo aquilo que a Bíblia já disse que não precisava fazer, ou até que não era para fazer. Então a gente precisa também usar a Escritura para nos corrigir. Corrigir a gente. Versículos. Não gostei que o pastor Manu usou um tênis preto com a meia branca e uma calça azul. Ok, qual a base bíblica? Onde está na Bíblia que não pode o sapato preto com meia branca e calça azul? Não, pastor, não está na Bíblia não. Então acabou a conversa. Amém? Porque senão vale mais o meu gosto pessoal do que a orientação da Escritura, irmão. E nós não vamos convencer ninguém com gosto pessoal nosso. Porque no fundo, todo mundo sabe que aquilo não é um princípio eterno, é só um costume nosso, então aquilo perde autoridade. É como aquele irmão que arrumou um problemão com o pastor, porque o pastor trouxe um grupo de fora, e um dos músicos do grupo de fora tocou sanfona no culto. E ele, um líder, influente, antigo, abastado, foi para cima do pastor e tem que tirar esse pastor da igreja, porque tocou sanfona no altar. Está na Bíblia dizendo que sanfona é pecado? O mais perto disso que a gente tem na Bíblia é o Sofonias, né? Tem até essa piada, o profeta que toca sanfona, o Sofonias. Aí beleza, eu acho que eu já até contei essa história aqui, mas vale a pena ver de novo. O pastor passou apertado um tempo e o povo em cima, e aquele irmão tem que tirar o pastor cometeu um erro gravíssimo, porque sanfona no altar, ok, passou, o pastor foi para outro lugar, plantou uma igreja, explodiu, uma bênção de Deus, aleluia, e o irmão ficou lá para trás. Aí o irmão estava no leito de morte, assim, últimas horas de vida, não tinha mais o que fazer, metástase, etc, mandou chamar o pastor. Os filhos falaram: pai, o negócio é o seguinte, vai morrer, não tem jeito. O senhor tem algum último desejo para fazer? É agora. Manda chamar o pastor fulano. Aí os filhos ligaram: papai está morrendo, nem não sabe que hora que morre, e o último desejo dele é ver o senhor, tem como o senhor vir? Aí o pastor falou: gente, o que eu vou entrar no quarto do hospital, o homem vai me dar um tiro, pá! O último desejo dele é me matar, que aquele homem me odeia. Mas o pastor, coração de pastor é um problema, gente, é um problema. Aí não, a gente manda passagem, não sei o que, o pastor pegou um avião, foi lá, chegou, entrou no quarto do hospital, o homem morre, não morre, viu o pastor, mandou todo mundo sair do quarto, sai do quarto todo mundo. Chamou o pastor bem pertinho, o pastor encostou, ele falou: eu não posso morrer sem o senhor me perdoar. Perdoar do quê, meu irmão? Lógico que o pastor sabia, mas a gente faz de bobo às vezes. Perdoar do quê, meu irmão? Daquele negócio da sanfona, o senhor sabe muito bem. Eu quero confessar e pedir perdão. Se o senhor me perdoar, eu morro em paz. Pode falar, meu irmão. Pastorzão, a verdade é o seguinte, eu tinha 2 famílias. O senhor sabe que eu era empresário, a sede da minha empresa era aqui, a filial grandona era lá, naquela região do país.
Toda vez que eu ia para aquela região do país, eu ia num forró, e naquele forró eu conheci uma dona, e engravidei essa dona, e tive 3 filhos com ela, e banquei eles a vida inteira, como se fossem minha única família. Quando aquele moço tocou sanfona dentro da igreja, o Espírito Santo apontou aquele pecado no meu coração, e eu fiquei indignado, e por isso eu fiz tudo aquilo com o Senhor. O Senhor me perdoa? Abre o parênteses. Cuidado com quem é muito zeloso numa área. Isso, às vezes, geralmente, de vez em quando, costuma denunciar o pecado particular daquela pessoa. E isso aí não precisa nem de Bíblia, até o Freud explica. Então, gente, a gente precisa se educar como família. Como é que a gente vai educar? Porque a minha mulher me educa o tempo inteiro. Faz isso não, Manu. Troca essa calça, mano. E não faz isso, e não faz aquilo. E eu educo ela também. Para com isso. Não sei o quê. 20 anos. Mas tem 20 anos, Ana Paula. Fazer o quê? Eu educo o Manuzinho me educa de volta. Ele teve uma fase, agora ele parou com isso. Ele teve uma fase que ele ficava usando minhas frases no púlpito para me repreender. Que eu falava, não sei o que lá. Ele, pois é, mas Deus não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu, eita nós, hein? Eu usava o que eu falava contra mim. Contra, entre aspas, né? A gente se educa como família o tempo inteiro. Tanto na educação ética, moral, como também na educação no sentido de conhecimento. Manu, resolve isso aqui para mim, meu filho. Travou aqui, bugou, como é que faz? Pai, tá não sei o que, pronto, resolvido. Me ensina como é que é. Eles não têm paciência de ensinar a gente, né? Então, eles ensinam a gente o tempo inteiro. Ensina a gente o tempo inteiro. Então, qual é a base da nossa educação? É toda a Escritura, porque toda a Bíblia é útil. Toda a Bíblia é útil. Então, quanto mais Bíblia a gente conhecer, mais educado a gente fica. E precisa educar de que jeito? Na justiça, com aquilo que é justo, com aquilo que é correto, com aquilo que é realmente necessário. Não é para ser legalista, não é para deixar correr frouxo, né? Nem um extremo e nem outro, gente. É na base do equilíbrio, compreendendo, perdoando, entendendo, relevando, e a gente vai mordendo e assoprando, e vai, e Deus, através da sua santa palavra, vai orientando a gente como família. Amém? Então, esse mês nós vamos nos conectar com a palavra em nossa casa, para que nossa família seja próspera, como foi Josué, educada, como foi Timóteo, e justa, como foi Jesus. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo no mês de maio. Seremos educados, seremos repreendidos, corrigidos na palavra, e isso vai nos fazer prosperar, isso vai nos fazer mais parecidos com Jesus.